Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui. Hoje é dia de fazer teste com a nova V-Strom 800DE. Essa é a única versão disponível no mercado atualmente. E a Benais Motos daqui de São José do Rio Preto, no qual você confere endereço, contato, passando aí tudo certinho pra vocês. Agradecimentos especiais aí ao pessoal da Suzuki pelo convite. Eu fiz um vídeo recentemente postando aí, eu tirando ela da loja. Expliquei que a moto era da loja, eles estavam apenas me convidando, né, a fazer o vídeo e cedeu a moto para eu ficar um feriado com ela e poder aí ter a minha experiência e repassar para vocês. Alguns acharam que eu comprei a moto, que ela é minha. Não é minha, galera. Alguns fizeram essa confusão aí, tá bom? A moto é da Suzuki Benais Motos e foi só cedida para eu fazer o teste. Vou explorar um pouquinho ela para vocês. Vou mostrar aqui as funções do painel já. Só estou mostrando como ele liga. Girei aqui para mostrar parte de luz para vocês, certo? Iluminação. Vou mostrar o conjunto ótico Full LED dessa máquina. Deixa eu ligar a seta para vocês verem. Lembrando que ela tem pisca-alerta bem aqui na parte do acelerador. Olha aí que beleza. Conjuntinho ótico Full LED. Farol bem parecido com a da GSX S1000. Do mesmo estilo. Alguns gostam, outros não. Aí vai de cada um. Vou dar um 360 aqui só para vocês conhecerem a moto. Olha aqui o porte dela. Ela é mais baixa em relação a V-Strom 1050. A XT que eu testei recentemente também. Tem 1,80 de altura. Quando montei nessa moto, eu fiquei aí, não consegui ficar com a planta dos pés no chão. E só consegui colocar, não exatamente a ponta, mas do meio do pé pra frente. Foi a forma que eu consegui manobrar ela parada, tá? A lanterna em LED. Seta também. Lembrando que esses escapamentos, eles são assim, parecendo uma bazuca grande. Porque pra homologar a moto no Brasil é complicado, galera. Muito complicado. E aí a emissão de poluentes e ruídos exige demais das montadoras. E aqui, quero aproveitar para mostrar para vocês, essa moto não tem regulagem de altura, mas tem ajuste de pré-carga. Tem como você deixar mais suave ou mais rígido. Mesmo no modo mais rígido, ela ainda continua bem macia e é uma excelente moto para você passar em valeta, buraco, terra, lombada, enfim. Ela acompanha muito bem o asfalto irregular também. Tanto é que é uma moto com uma pegada off-road. Ponto negativo talvez dessa moto que eu posso citar para vocês, e muita gente reclamando dos pneus serem com câmera. Eu até questionei isso, falei com o Murilo, que é vendedor. Aí falou, explica pro pessoal que a Suzuki fez isso porque o raio da moto assim é melhor pro off-road e acaba sendo mais viável fazer um pneu dessa forma. Eu acho assim, minha opinião, tá? A Suzuki, para evitar problema, podia ter feito duas versões para o cliente escolher, pneu com ou sem câmera, se bem que eu acho que a maioria ia acabar indo com pneu sem câmera e poderia ter dado essa opção, acabaria com os comentários negativos aí em relação a isso. Não posso falar muita coisa a respeito porque eu não sou adepto do off-road. Pretendo um dia pegar uma moto off-road aí para pegar a experiência no off, mas eu ando muito mais em perímetro urbano e rodovia. Então não sei te falar até onde isso é interessante, tá? Não tenho experiência no off-road, por isso prefiro não opinar muito quanto isso. Só acho que a Suzuki deveria ter dado duas opções para o cliente. Mas o conjunto que vem nela, você vê aqui uma suspensão invertida, freio da Nissin, é um conjunto premium, muito bom por sinal, que eu já andei na moto, já tive minhas primeiras impressões, tudo aqui funciona muito bem. É uma moto que tá com um conjunto aí bacana, não colocaram qualquer porcaria. Quick Shifter também muito interessante nessa moto, funciona bem para cima, para baixo, isso é um ponto positivo. Outro ponto negativo que eu achei nessa moto é uma pena não terem colocado o Cruise Control, né, popularmente conhecido como piloto automático. Algumas pessoas podem até achar que é frescura, mas numa viagem, principalmente quando você tá com uma galera que define a velocidade que você vai andar, você coloca ali no Cruise Control e fica muito mais suave, mais tranquilo, você não precisa ficar acelerando. Acaba sendo um conforto a mais que você tem na moto. Bom, vamos explorar um pouquinho das funções desse painel. Aqui, galera, esse painel ele é adaptável
tem fundo branco, fundo... Vou tirar essa seta piscando ali. Ou fundo escuro. Aqui no caso está automático, ele vai se adaptar sozinho de acordo com o ambiente que você estiver, tá bom? No caso aqui, ele preferiu deixar branco automaticamente. E conforme eu vou mudando aqui nos modos, vou apertar seta para cima ou seta para baixo, você vai mudando aqui embaixo, tá vendo? Aqui você tem a autonomia, ainda roda 218 km com a média atual que a moto vem fazendo até eu chegar no posto do próximo abastecimento. Tem o Trip 2, aqui mostra o consumo médio do Trip 2, o quanto rodou no Trip 2, aqui consumo médio do Trip 1. Dá para você, o interessante é você ter 1 e 2, você pode comparar médias diferentes em situações diferentes, certo? E aí volta para o odômetro e voltagem da bateria. Aqui embaixo você tem na parte esquerda a temperatura do motor e aqui na parte da direita, inferior, você tem a temperatura ambiente, certo? Aí como vocês podem ver aqui é 100% digital. E aí outra coisa que você tem quando eu aperto aqui o mode é mexer nas configurações de controle de tração. São 3 níveis de controle de tração, galera. Por exemplo, você está no 1, aperta para baixo, ele vai subindo. Nível 2, nível 3. Aqui é o menos sensível, um pouco mais sensível e o máximo de sensibilidade. E se você segurar ele para baixo, aliás, se for para cima, conforme aqui, ó, você desliga o controle de tração, apertando mais uma vez para cima, vai no modo G. Esse modo G, se eu não me engano é Gravel que chama, ele é feito para o off-road. É um controle de tração já adaptado para quem vai andar no off aí. É algo que a Suzuki colocou nessa moto, que eu achei interessante. E aqui, apertando o modo novamente, eu vou para os modos, os mapas de pilotagem. Modo A sendo o mais forte, que é o que eu mais gosto de andar. Modo B sendo o intermediário. O C, o modo mais manso da moto. Vou deixar no A aqui. E ABS você tem em 2 níveis, tá? Nível 1, nível 2. E tem como você desligar. E para desligar, ó, segurando para cima ele vai reduzindo. Aí, ó, aqui ele tá no modo off do ABS, certo? Vou deixar no nível 1 por questão de segurança. Para entrar nas configurações eu tenho que sair daqui, não tem que estar piscando nada aqui na parte do controle de tração, modo de pilotagem e ABS. Agora sim, segurou para cima aqui, ó, essa setinha vai entrar aqui no menu da moto. Aí aqui você tem várias configurações. O Height, por exemplo, onde você pode mexer no Shift Light, definir a quilometragem ou simplesmente desligar ele. E aí você tem o Quick Shifter, habilitado ou desabilitado. Sempre na setinha para cima ou para baixo você muda. É bom deixar ligar, né? Para que desligar o Quick Shifter? Algo bom da moto. Aqui as informações, aviso de manutenção, certo? Te avisa aí quando que você tem que fazer a próxima manutenção, próximo serviço. E aqui tem as configurações. Aí você mexe na iluminação. Esse Day Night seria o painel. Tá vendo que tá automático? Tem fundo branco, fundo preto ou automático. Vai ficar no automático. Aqui unidade de medida, data e hora. The Full Set, que seria os modos de fábrica. Informações do sistema. Tá vendo? Aqui seriam informações da parte de software. E mostra algo de hardware também. Acabei esquecendo de pontuar algo interessante, tá? Bolha. Eu vi que algumas pessoas também reclamaram dessa bolha, que ela deveria ser maior. Outra coisa que eu perguntei também pro pessoal daqui da Benais é que essa bolha também é pro pessoal do off-road. Que assim, eu achei essa moto muito interessante para rodovia, apesar dela ter adaptação pro off-road, mas vai bem nas duas situações. Por isso que eu acho que também uma bolha maior poderia ter como opcional. Evitaria reclamações do pessoal também nessa questão. Eu acho que talvez a Suzuki poderia repensar nisso. Mas para quem tá achando ruim o conjunto que essa moto veio, já tem lá fora, né? Acho que nos Estados Unidos, por exemplo, já tem outra versão da V-Strom 800. Não lembro se é a XT ou a AA, que aí já vem pneu sem câmera, já vem uma bolha maior, ajustável, e parece que tem um cruise control também. Por fim, vou ligar aqui a moto para vocês poderem escutar o ronco. Como eu já estava andando com ela, pessoal, não precisa esperar muito. O óleo já circulou. Tá bem de boa eu dar uma acelerada agora, tá? Então é isso, galera. O ronco dessa moto eu achei que ficou bem legal.
é um 2 cilindros diferente do que costuma ouvir. Agora vamos para a parte mais interessante, que é dar um rolezão na moto. Me acompanha, chama. Então é isso aí, galera. Bora fazer o teste nessa nave e ver o que a V-Strom 800 tem para oferecer para nós. Já deixei ela aqui no modo A, controle de tração nível 1 e ABS também nível 1. Começar o teste em perímetro urbano e depois ir para a rodovia. Essa moto aqui, o que eu acho legal nela é a facilidade de adaptação. É uma moto que, mesmo sendo bem encorpada, você consegue pilotar ela tranquilamente, se adaptar. Principalmente aí quem vem das categorias de baixo, por exemplo. Temos aí XRE, Lander, BMW 310 GS, entre outras motos. As Ondas também, com a linha T310, T350. É para você migrar para uma moto como essa, é tranquilo a adaptação. Uma das coisas que eu mais gostei nessa moto foi a suspensão, porque lombada, valeta, esse tipo de coisa, buraco, não é um problema. Quick shifter também me agradou bastante. E funciona tão bem, tanto para baixo quanto para cima. Uma manteiguinha para você mudar a marcha usando o Quick. Olha o que eu falei, você viu a redução como é tranquilo? E assim, pela categoria dela, considerei muito boa para entrada e saída de curva. Você entra nessas rotatórias e sai tranquilamente. E aí você nem leva em consideração o porte da moto, sério mesmo. Distribuição de peso dela entre eixo, você percebe que faz uma boa diferença nisso. Torque aqui, galera, sobra. A moto tem muita força, arranca muito forte. O que acaba oferecendo para você uma pilotagem mais divertida. O pessoal fala que a Suzuki fez essa moto também com uma pegada voltada para o off-road, mas vai muito bem na rodovia e vai bem na cidade. Por que que eu falo? Vai a velocidade que esse negócio atinge, off-road não é para correr. A moto é potente pra caramba, tem uma boa estabilidade. Você vê aí, ó. Até chegar ali eu nem acelerei tudo, foi só uma esticada de leve. Mas ela sobe de velocidade rápido pra caramba, responde bem demais. Eu tenho 1,80 de altura, galera. A posição de pilotagem que eu fico é perfeita pra minha estatura. Eu acho que pessoas um pouco mais altas também se dariam bem. O público aí mais baixo é só questão de se adaptar, se estranhar a moto. Mas eu não vejo muita dificuldade não. A V-Strom 1050 XT que eu testei é bem mais alta que essa, e tem um banco mais largo que faz você ficar com a perna um pouco mais aberta, e aí na hora de manobrar parado sofre um pouco. Já não tive tanto problema com essa aqui. Eu não consegui colocar a planta dos pés inteirinha no chão e relaxar. Fiquei com a parte do meio do pé pra frente pra manobrar. Ou seja, mesmo com 1,80, foi assim que eu manobrei.
E a ciclística dessa moto é algo fenomenal. Enquanto eu estava acelerando ali, percebi que ela não vibra muito também. Pessoal da concessionária Suzuki Penais Motos, o qual eu agradeço aí pelo convite e a oportunidade de estar fazendo o teste. Já havia me informado sobre isso, que a Suzuki fez algo no motor dessa moto para reduzir a vibração. E eu percebi isso em relação, por exemplo, à V-Strom 650, que ela vibra muito menos o guidão e tá com uma estabilidade muito bacana. Não que a 650 não tenha, mas vibra um pouquinho mais. Você começa a acelerar com a moto, dependendo da marcha que você tá, você sente que a moto vibra. E aqui, galera, tudo bem que a moto tá nova, mas freio, embreagem, quando você aciona, freio motor, tudo isso responde de uma forma muito precisa, o que acaba tornando a pilotagem mais agradável e menos cansativa. Às vezes eu tô mandando a mão na embreagem aqui porque eu esqueço que tem quick shifter. Mas ó, dá pra reduzir aqui tranquilo, só na base do quick. Essa moto é legal que ela pode ser muito bem de uso misto. Eu falo assim, o cara que tem uma condição financeira um pouco melhor e quer ter uma moto dessa para ir pro trabalho, e aí ainda ter uma moto para rodar no final de semana, para fazer viagem, para fazer os passeios com ou sem garupa, nas duas situações também vai bem. Essa moto indico para isso. É o que eu falei, ó, precisou do freio, cara, responde muito rápido e muito preciso, e de forma que não te joga para frente de uma vez. Você percebe que tem um equilíbrio entre suspensão acionando para frente, freio, tudo. Sensacional. Radarzinho. Queria entender a pessoa que vem na faixa da esquerda e começa a frear em vez de ultrapassar o carro. Alguém me explica? Vocês veem, galera, de sexta marcha sobe velocidade muito fácil. A postura de pilotagem, você fica com a coluna reta, o braço, tá vendo, ó? E olha que eu nem tenho o braço tão comprido, mas eu não fico com ele esticado, nem projetado pra frente assim ao ponto de causar formigamento nas mãos. Isso num trânsito mais pesado, no qual você acelera, freia, fica mais tempo na moto, acaba ajudando muito, porque você tem mais conforto. E o prazer que ela proporciona ao pilotar é sensacional, galera. Um pecado a Suzuki não ter colocado o Cruise Control nela, né? Que seria o piloto automático. Mas eu acho que talvez as próximas atualizações dessa moto venham com isso. E é isso, galera. Passando corredorzinho aqui com ela. A moto é grandona, mas passou. É isso, galera. Você vê aí, dá pra se virar bem com ela na cidade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do teste. Espero ter abordado aí
da melhor maneira possível para vocês. Se eu deixei de falar alguma coisa, me perdoem. Não sou perfeito, mas procuro sempre trazer um trampo de qualidade aqui para vocês, tá? Não tenho dúvida de que sempre tento fazer o meu melhor. Então é isso, galera. Forte abraço, fiquem com Deus. Já vou devolver a moto lá no Suzuki Benais Motos. Tamo junto.